Papa Francisco divulgou recentemente, através de suas redes sociais, o tema e o lema do Dia Mundial das Comunicações para o ano de 2018. Sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com Isaías Pereira, diácono e jornalista aqui de nossa arquidiocese. Bom dia, Isaías, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Lívia, é um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão relevante para a nossa sociedade. O tema que ele citou são as fake news, em tradução livre, notícias falsas. Comenta um pouquinho para a gente sobre o tema e o lema. Bem, olha, o tema desse 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais é "A verdade vos tornará livres". E o lema, fake news e jornalismo de paz. Como é que a gente vai trabalhar isso nesta realidade em que nos encontramos, Isaías? Muito bem. Como nós sabemos, como o livro já falou, fake news são notícias falsas que são espalhadas nas redes sociais, né? Na internet, especialmente nas redes sociais, através de sites que propagam esse tipo de notícia e são compartilhados pelos usuários das redes sociais. Nós vamos trabalhar, a partir do que o Papa pede, uma forma de conscientização das pessoas para a importância de observar a veracidade das notícias, de não compartilhar esse tipo de notícia sem se certificar de que aquilo ali realmente é uma coisa certa, é uma fonte segura. Então, o que o Papa pede é que nós trabalhemos essa conscientização das pessoas acerca dessas notícias. Você e eu, nós estávamos conversando aqui nos bastidores de nossa entrevista e você citou um ponto bastante interessante dessa mensagem do Papa. Qual foi a primeira fake news do mundo, Isaías, que você tem noção? O Papa Francisco, ele coloca, né, de forma muito inteligente, e bem-humorada também, que a primeira fake news da história, né, que ele coloca que foi a serpente, a fake news da serpente para Adão e para Eva. Ele diz que, e realmente, quando a gente pega a serpente, como a gente vê na passagem do livro do Gênesis, ela diz para Adão e para Eva, né, o primeiro homem, a primeira mulher, que, na verdade, Deus, o que Ele quer é que eles não conheçam a verdade, que não se pareçam com Ele, que é uma mentira, né? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. O que Deus não queria era simplesmente a desobediência. Então, a serpente, que é o demônio, o pai da mentira, como o próprio Papa explicita aqui na sua mensagem, ela desvirtua o projeto de Deus, desvirtua a mensagem de Deus e transmite uma notícia falsa que mudou todo o rumo da humanidade. É interessante a gente parar um pouco para refletir de que realmente a Bíblia é o nosso livro sagrado, é aquela que deve guiar a nossa existência. Porque até isso, uma fake news, está prevista na Bíblia. Muito bacana essa mensagem do Papa, muito sagaz essa reflexão dele, né, Isaías? É muito inteligente porque isso aproxima a gente, através dessa mensagem dele, dessa alegoria, ele aproxima o ouvinte, o leitor da mensagem, da realidade da fake news, da destruição que ela pode causar, né? Tanto na sociedade como na igreja também. Falando um pouquinho sobre essa realidade prática da fake news, quais são as consequências para a nossa igreja? Olha, Lívio, a fake news ela pode trazer muitas consequências ruins para a igreja, mas entre elas nós podemos ver o quê? Eu tenho certeza que quem acompanha as redes sociais, quem acompanha os meios de comunicação, mas especialmente as redes sociais, já viu mensagem de que um padre ou um bispo está envolvido num escândalo X. E muitas vezes essas notícias são falsas. E as pessoas divulgam sem entender que estão fazendo um mal. Por exemplo, há poucos dias nós vimos uma notícia do padre Reginaldo Manzotti. Essa notícia dizia que ele tinha engravidado uma moça, né? Logo depois foi descoberto que era uma mentira, que nunca existiu isso, que a notícia era falsa, uma fake news. Só que quando essa notícia ela é divulgada, já atrapalha a figura do sacerdote. Por quê? Algumas pessoas deixam de segui-lo, algumas pessoas vão desacreditar dele. Porque quando a gente coloca uma mentira, é fácil colocar a mentira, não é difícil. Mas para você desfazer as consequências da mentira, é muito mais difícil, é muito mais danoso, é muito mais trabalhoso para você conseguir desfazer tudo. Chegar às pessoas e dizer, todas aquelas que acreditam que aquela história é verdade, você agora desfazer tudo e dizer que aquilo é mentira, né? Então isso causa um mal muito grande.
E é isso que o Papa quer chamar a atenção, mas não só para a igreja, né? Para a sociedade como um todo. Para a sociedade como um todo. Mas foi importante você tocar no assunto da igreja, porque a igreja também ela é alvo de fake news, ela é alvo de mentiras também por parte da mídia. Isaías, e no caso das fake news, como combatê-las? Muito bem, Lívia, é uma ótima pergunta. Como combater a fake news? Inclusive o Papa fala sobre isso também na mensagem. Para combater a fake news, é interessante que a gente verifique a fonte da matéria que está sendo divulgada. Por exemplo, às vezes nós recebemos algumas matérias, geralmente essas matérias para denegrir alguma pessoa, para falar mal de alguma pessoa, de alguma instituição, e ela vem de um site que ninguém conhece. Você nunca ouviu falar naquele site na vida. Então você já deve desconfiar se aquela notícia é verdadeira ou se ela é fake. Aí você vai procurar. E não, eu vou entrar então num site, um site que tenha credibilidade, vou jogar aquele assunto e vou ver se realmente existiu aquilo ali. Se não existir, se não sair na grande mídia, você pode desconfiar de que aquela notícia é falsa. Principalmente, como o Papa coloca aqui, se ela tem o intuito de denegrir a imagem de alguma pessoa. E aqui fica também uma questão, uma análise, uma reflexão de nós que trabalhamos com jornalismo, com apuração de informação. Na dúvida, nunca compartilhe. Se surgiu alguma dúvida, se você ficou temeroso com relação a algum tipo de informação, você não pode passar para frente sem justamente saber se ela é verdade ou não, né? Isso, Isaías, é muito perigoso. É verdade, Lívio. E é interessante você também tocar nesse ponto dos jornalistas, porque o Papa também na mensagem, ele se dirige aos jornalistas, aos profissionais da comunicação. Ele diz, o Papa orienta, que nós busquemos um jornalismo de paz. Mas só que o Papa distingue. Ele não fala de um jornalismo bonzinho. Ele fala de um jornalismo de paz, mas não bonzinho, bobo. Um jornalismo manipulado. Não, o jornalismo ele deve denunciar o que está acontecendo na sociedade. Não deve querer transmitir só coisas boas, só maravilhas, não. Deve colocar também as mazelas da nossa sociedade. Mas com cuidado, e aí sim, com cuidado para se aquela notícia que você está transmitindo, se ela tem procedência, se ela realmente é verdadeira. Muito bem. Lembrando a você aí de casa que o Dia Mundial das Comunicações em 2018 será vivenciado em 13 de maio, que é um domingo sempre que antecede a festa de Pentecostes da nossa Igreja Católica Mundial. E eu também gostaria, antes de encerrar essa entrevista e agradecer a presença do Isaías, de avisar para você de casa que nossa Igreja Católica da Arquidiocese de Teresina possui um setor de comunicação, que é quem prolifera as notícias acerca da nossa igreja particular. Na dúvida, procure sempre o setor de comunicação da Cúria Administrativa da nossa Arquidiocese, que fica aqui no Centro Pastoral Paulo VI, na Avenida Frei Serafim, ou também nos procure em nossas redes oficiais. Qualquer assunto delicado é só entrar em contato com a gente, que nós teremos o maior prazer de lhe informar com qualidade, com verdade e assim que pudermos. Isaías, muito obrigado pela sua participação, volte sempre. Foi um prazer, Lívio. Sempre que precisar, estamos aqui. Coisa boa, muito obrigado. O programa Em Tuas Mãos continua.